Muito bom dia de novo, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Vamos aí dar continuidade ao nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, agora com a lição 8. Aí a gente vai caminhar aqui por essa lição e, de novo, aí a gente pega aquela passagem um pouco mais pertinente para a gente ler no final, tá bom? Eu vou caminhando, contando a história, os tópicos, tá bom? Encorajando vocês a se inscreverem, a divulgar o canal, não por nossa causa, mas para a palavra de Deus alcançar o máximo de pessoas que ela pode alcançar e que ela deseja alcançar. Tem uma passagem na Bíblia que é riquíssima, né? Fala que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso papel como alguém que crê em Deus é levar esse Deus às pessoas. Continuar levando, né? O Evangelho, o título da lição 8, Cristo em seus dois aspectos, como Filho do Homem, como Filho de Deus, parte 1, o Filho do Homem e a redenção judicial. Então vamos lá. Uma vez que determinara que se pecasse o homem morreria, Deus não poderia deixar de cumprir sua determinação, caso contrário iria contra a sua própria justiça, visto que a justiça é a base do seu trono, de sua autoridade. Ir contra a própria justiça seria perder toda a base da sua autoridade. Deus tinha de cumprir a justiça. O ser humano pecador jamais poderia cumprir a justiça divina. Por isso Deus mesmo se encarnou, tornou-se homem em Jesus a fim de cumpri-la, indo à cruz e morrendo por todos os pecadores. Assim como o cordeiro era imolado no lugar do ofertante no Antigo Testamento, Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por todos os homens, a fim de tirar o pecado do mundo. Essa é a redenção judicial, tudo que o Senhor realizou fora de nós, para nos qualificar a ser salvos. Aí eu vou andando nos pontos aqui, tá bom? A salvação de Deus, o Evangelho como a pessoa viva de Cristo. Romanos 1, de 1 a 4. A necessidade de um Redentor para o homem caído. O problema objetivo e exterior. O homem está sob a condenação de Deus. Romanos 5, 18a. Sob a ira de Deus. João 3, 36, parte B. À espera do juízo de Deus. Hebreus 9, 27, Mateus 25, 41, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. O problema subjetivo agora. O homem está morto no espírito, dentro do homem. Efésios 2, 1. Com a alma arruinada. Efésios 4, 17 e 18, parte A. 2 Timóteo 3, 2 a 4. Com o corpo corrompido. Romanos 7, 17 e 18, parte A. Romanos 6, 6b. Romanos 7, 24. Sob a escravidão do pecado. Romanos 6, 17, parte A. 20. O versículo 20 também. 7, 23. Apocalipse 1, 5b. Eu vou ler Romanos 6 para vocês, que aqui resume isso. Deus já deu uma direção aqui, eu creio, né? Sob a acusação de Satanás, Apocalipse 12, 10. O amor de Deus como a fonte da salvação. A condição sem esperança do homem, Efésios 2, 12. O amor e a misericórdia de Deus pelo homem. Nós já lemos, né? Efésios 2, 4, 5. Tito 3, 4, 7. João 3, 16, né? Versículo conhecidíssimo aí. 1 João 4, 10. Romanos 5, 8. 1 João 3, 1. O amor de Deus é eterno. Lucas 15 inteiro. A justiça de Deus como a base da salvação. A justiça de Deus é Deus mesmo. Romanos 3, 21, 22. Romanos 1, 17. Romanos 10, 3. Filipenses 3, 9. O homem foi condenado pela justiça de Deus. Gênesis 2, 17, 3, 24. Cristo morreu para cumprir os justos requisitos de Deus. 2 Pedro 1, 1, Romanos 8, 3. Prometida por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Gênesis 3, 15, 22, 18. Isaías 7, 14, 9, 6, 42, 1, 53, 1, até 12, 61, 1. Miqueias 5, 2. A pessoa do Salvador Jesus Cristo, o homem perfeito e o Deus completo. 1 Timóteo 2, 5, Colossenses 1, 19
Colossenses 2:9. Aqui, isso aqui também eu vou ler para vocês. Vou ler Romanos 6 e vou ler Colossenses, que aqui vai falar da pessoa de Cristo. Os 3 estágios da salvação: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Coríntios 1:10, Efésios 2, de 1 a 5, 1 Pedro 1:9. Eu vou ler 1 Pedro 1:9 também. É legal para vocês saberem algumas coisas nesse sentido. 1 Pedro 2:2, 1 Coríntios 15, de 50 a 54. A humanidade de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Mateus 1:1, 22, de 42 a 45. A encarnação do Senhor. João 1:1, 14. Nas profecias, onde fala de Jesus como homem. Como descendente da mulher. Gênesis 3:15, Isaías 7:14, Mateus 1:23. Como descendente de Abraão. Gênesis 22:18, Mateus 1:1, parte B. 2, Gênesis 3:8, versículos 14 e 16. Como descendente de Davi. Mateus 1:1, parte A. Romanos 1:3, 2 Samuel 7:13. Como o renovo de Jessé, pai de Davi. Isaías 11:1, 2. Como homem. Gênesis 18:32, Josué 5:13 a 15, Juízes 13 inteiro. Como o Filho do Homem. Salmos 80:15, 17, Daniel 7, de 13 e 14. No cumprimento agora. Como Deus tornando-se carne. João 1, acho que a gente pode ler João, Colossenses e Efésios e Romanos 6, tá bom? Tornou-se um homem, participou de carne e sangue humanos com a natureza humana. Hebreus 2:14. Tornou-se em semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado. Romanos 8:3, João 3:14, 2 Coríntios 5:21. Participou da velha criação. Romanos 6:6, Colossenses 1:15, parte B e 22. Manifestou Deus. 1 Timóteo 3:16. O viver humano agora de Jesus. De obediência a Deus. Romanos 5:19, Filipenses 2:8, João 6:38. Por meio da morte, morrendo para viver. Filipenses 2:8, Mateus 16:24 e 25. De justiça diante de Deus. Romanos 5:18, que o qualifica para ser o redentor dos injustos. Romanos 3:23 e 24, 1 Pedro 3:18. A crucificação. Mateus 27:45 até 56, João 19, de 28 a 30. Então nós vamos ler Romanos 6, João 1, Colossenses 1 e 2, algumas partes, e vamos ler 1 Pedro, 1:9 e 3:18. Aí a gente já ganha alguma coisa aqui. Mas não dá pra gente ler tudo realmente, tá bom? Então aqui tem um organograma, montado, eu vou expressar para vocês. Então Deus, na figura, ele se torna humano, ele encarna na figura de Jesus, tem o viver humano aqui na terra, ele morre, depois ele é ressuscitado e ele é ascendido aos céus como o Espírito que dá vida. Então esse é o processo para a salvação do homem. Deus se encarna na figura de Jesus, Nós vamos ler lá em Filipenses 2 sobre isso também. Depois ele tem um viver humano aqui na terra, depois ele morre, tudo por nossa causa. Ele é ressuscitado e ascendido aos céus como Espírito que dá vida. Por isso que em João 14, ele fala que ia voltar para nós. Ele volta como Espírito que dá vida. Parte 3. A redenção judicial pelo sangue. A morte toda inclusiva e a eficácia do sangue precioso de Cristo. Romanos 3, 24 e 25. 1 Pedro 2, 24, parte A. Eliminou o pecado. 2 Coríntios 5, 21. Eliminou também os pecados. 1 Pedro 2, 24, 3, 18, que é aquele que nós vamos ler. 1 Coríntios 15, 3. Eliminou também o velho homem. Romanos 6, 6. Gálatas 2, 20, parte A. Eliminou a carne. Gálatas 5, 24. Eliminou Satanás. João 3, 14, Hebreus 2, 14. Eliminou o mundo. João 12, 31 a 33. Eliminou a morte. Hebreus 2, 9 e 14. Romanos 6, 8, 9.
pôs fim à velha criação, 2 Coríntios 5,17, e liberou a vida divina, João 19,34, 1 Coríntios 15,45. Olha tudo que Jesus, para nos salvar, teve que eliminar de nós. O pecado, os pecados, o velho homem, a carne, Satanás, o mundo, a morte, a velha criação. Olha que tanto de coisa que a gente deu de trabalho, né? Os 8 aspectos da redenção judicial. A reação do homem em relação à obra redentora do Deus triuno. Primeiro que a gente precisa fazer, confessar os pecados. 1 João 1, versículo 5, Mateus 4, 16, 1 João 1, 9. Arrepender-se. Mateus 3, 2, Mateus 4, 17, Romanos 2, 4, Atos 2, 38. Crer. João 3, 36, João 5, 24, João 20, 31, Atos 10, 43 e Atos 16, 31. São os 8 passos para a nossa redenção judicial. Vai prestando atenção. Confessar os pecados, arrepender-se, crer. Agora, a obra redentora do Deus triuno. Primeiro, perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Efésios 1, 17, aliás, 1, 7, Hebreus 9, 22, 1 João 1, 8, 9. A purificação dos pecados pelo lavar do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 11. A reconciliação com Deus. Romanos 5, 1, 10, parte A. Colossenses 1, 20 e 22. O resultado da reação à obra redentora do Deus triuno. Justificado posicionalmente. 1 Coríntios 6, 11, Romanos 3, 24. Santificado posicionalmente. 1 Coríntios 6, 11, Mateus 23, 16 a 19, 1 Coríntios 1, 2, Hebreus 10, 10, 14 e 13, 12. Então aí estão os 8 passos. Ó. Confessar o pecado, arrepender, crer. Depois a gente tem o perdão dos pecados, a purificação dos pecados, a reconciliação com Deus. E aí a gente é justificado posicionalmente e também santificado posicionalmente, tá bom? Então agora vamos ler Romanos 6, alguns versículos, Colossenses 1 e 2, alguns versículos, 1 Pedro, alguns versículos, né? 1, 9, 3, 18, de 1 Pedro, e vamos ler João 1, né? Que dá para falar bastante coisa do que nós vimos aqui, tá bom? Vamos lá ler Romanos 6, alguns versículos, tá bom? Romanos 6. Ao Senhor Jesus. Vamos ler sobre a lei, a escravidão e a graça, tá bom? E daí, havemos, a partir do versículo 15 até o 23, tá bom? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse capítulo é espetacular, eu recomendo vocês lerem capítulo 6 de Romanos. Agora vamos ler Colossenses 1. Não, primeiro vamos ler João, né, que está aqui atrás. João 1, alguns versículos, tá, gente? É rapidinho aqui. Ó, João 1. Lê o versículo 1 até o 3 e depois vou ler o 12 e o 14, tá? No princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o 12. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Falando da pessoa de Jesus, tá certo? Agora vamos ler Colossenses 1, alguns versículos, Colossenses 2, e aí a gente termina lendo 1 Pedro, tá bom? Colossenses 1, vamos ler alguns versículos aqui. A excelência da pessoa de Cristo. A partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Rico isso aqui, né? E aí o 2, eu vou ler só alguns versículos aqui, tá bom, gente? A partir do 9, tá bom? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oxe, isso é maravilhoso, né? E aí vamos ler Filipenses 2, que eu prometi também, de 5 a 8, bem rapidinho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é rico também, né? Aí vamos ler agora só 1 Pedro, só 2 versículos, a gente fecha aqui, tá bom? O versículo do capítulo 1, versículo 9, e do 3 ao 18, tá bom? O versículo 9 diz assim:
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a finalidade da fé é salvar a nossa alma. Nossa alma que é um perigo, né? Nossa personalidade, a nossa mente, nossa vontade, a nossa emoção, que quer agir independente de Deus, é um perigo para Deus. E agora 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor.